Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que bom estarmos aqui neste domingo, na presença de Deus, abrindo a palavra de Deus. E o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale com você hoje. Não sei se você está vendo aqui na frente os cálices. Hoje nós vamos ter a Santa Ceia. E hoje nós estaremos transmitindo simultaneamente para a nossa igreja em Piracaia e para a igreja Manancial em Bragança Paulista. E eu queria dizer para você o seguinte: durante essa fase tão difícil, essa fase de tanta amargura, de tanta dor, de tantas lágrimas, de tanta tristeza da pandemia, nós vamos continuar transmitindo o culto a partir desse domingo, a partir de hoje, todos os domingos às 10h30. Agora, você deve saber o seguinte, que esse culto vai ficar gravado. Então, você pode ser abençoado agora, durante essa transmissão, a partir das 10h30, todo domingo, como você pode acessar o link depois, a qualquer hora. Então, se você não preparou ainda o pão e o vinho ou suco de uva, como você preferir, faça isso, porque já já nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Hoje eu quero falar de dinheiro e generosidade em tempo de pandemia. E para a nossa meditação eu vou começar lendo, vou ler outros versículos também, mas vou começar lendo aqui em Provérbios capítulo 11, os versículos 24 e o versículo 25. Um texto muito legal, um texto que fala ao coração, um texto que desafia. Provérbios capítulo 11, os versículos 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Vamos ler mais uma vez, que eu acho que não é um texto assim muito conhecido, né? Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, intercedemos nesta hora. Intercedemos por aqueles que trabalham nos hospitais, médicos e enfermeiros, pessoal administrativo, pessoal de apoio. Intercedemos por aqueles que estão internados, por aqueles que estão ruins, ó Deus, numa situação muito difícil nas UTIs. Tem misericórdia, conforta os familiares, ó Deus. Rogamos por aqueles que trabalham em serviços essenciais. Rogamos pelo nosso país. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor continue a abençoar o nosso país neste momento de tristeza e dor. Abençoar as nações. Rogamos pelos missionários, alguns deles, ó Deus, com Covid. Tem misericórdia, ó Pai, tem misericórdia. Fala conosco agora. Nós oramos agradecidos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que é generosidade? O texto que nós acabamos de ler aqui fala generosamente e fala do generoso. Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Então é a virtude daquela pessoa que tem o desejo de compartilhar
por bondade, de forma desinteressada e, sobretudo, sem esperar nenhum retorno. A palavra generoso ou generosidade também se aplica como um sinal de abundância de alguma coisa em grande quantidade. Então, a fazenda do fulano de tal teve uma generosa colheita de café. E por que nós queremos falar hoje sobre generosidade em tempo de pandemia? Porque esse é um tempo de grandes dificuldades. Tem muita gente que está numa situação bastante delicada. Empresários que já viveram uma situação tranquila, hoje estão empobrecendo. Outros que estão desempregados, tanta gente sofrendo. Eu confesso para você que eu tenho orado nesses últimos dias, nas minhas orações, e eu te desafio a fazer isso também. Eu tenho orado o seguinte: Senhor, supre a necessidade daqueles que estão precisando de coisas básicas, como comer, beber e se vestir. Mas também, Senhor, nos faça saber quem está precisando, que nós queremos ajudar. Nós não queremos ficar indiferentes ao sofrimento, e Deus tem respondido essas orações. Então, generosidade é virtude de compartilhamento, é virtude de bondade de repartir. E faz isso o generoso de forma desinteressada. E faz porque é generoso, sem esperar nada em retorno. E eu quero começar dizendo o seguinte: Deus é um Deus generoso, porque Ele é um Deus justo. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, os versos 43 a 45, o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Então, Deus não pede para mim e para você para que nós não façamos algo que Ele não faça, que não faça parte dos seus atributos. E Deus é um Deus generoso. Ele é um Deus generoso porque Ele é um Deus justo. Jesus está dizendo aqui no seu famoso Sermão da Montanha que Ele não faz acepção de pessoas. Na sua justiça, Ele faz raiar o seu sol. Interessante o texto dizer, Jesus está dizendo aqui, Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então Deus é um Deus justo, Ele é generoso, não importa se aquela pessoa teme a Ele ou não, mas Ele abençoa a pessoa com o que tem de mais básico, sol e chuva, ar e tantas outras coisas. Deus é um Deus generoso porque Ele é um Deus providente. Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo. A oração do Pai Nosso, que também está ali no Sermão do Monte, é um modelo para toda oração. O que Jesus está dizendo, na verdade, é o seguinte: quando vocês orarem, sempre reconheçam a grandeza de Deus, orem pela vontade de Deus, orem pela providência de Deus,
Por isso, ali na oração do Pai Nosso, quando nós oramos, dá-nos o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Nós estamos, na verdade, reconhecendo que tudo que temos vem desse Deus generoso, porque Ele é um Deus providente. Ele providencia para nós todas as coisas. E Jesus fala também acerca do dinheiro, porque generosidade muitas vezes não é só eu socorrer alguém, não é só eu ser solidário com alguém nesse tempo de pandemia, mas é eu também socorrer aquela pessoa financeiramente, repartir. E Jesus fala acerca do dinheiro no Sermão do Monte e da previdência de Deus. Ali no Sermão do Monte, Jesus vai falar a respeito de esmola, Jesus vai falar a respeito de oração e de jejum. Quando ele fala de esmola, ele diz assim: olha, quando você ajudar alguém, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. É uma figura de linguagem. O que ele está dizendo é o seguinte: faça isso para Deus em primeiro lugar. Faça isso com discrição. A mesma coisa ele vai falar a respeito da oração. Olha, quando você for orar, entra no teu quarto em secreto, ora, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Quando você for jejuar, olha, não fique demonstrando para as pessoas que você está jejuando. Não fica com o rosto transfigurado, né? Dê um trato na face para que ninguém perceba que você está jejuando. E ele, depois de falar da esmola, da oferta, da oração, do jejum, Jesus vai falar acerca do dinheiro. E ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E como que nós podemos perceber que Deus é um Deus providente? Com o que vem em seguida aqui ao versículo 24 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Então Jesus está dizendo assim: olha, não confie no dinheiro, porque o dinheiro pode se tornar, vou falar sobre isso daqui a pouco, o dinheiro pode se tornar um senhor na sua vida. E se você toma se você toma decisões baseado no dinheiro, certamente as coisas não vão correr bem, você vai sofrer, você pode experimentar uma porção de dificuldades na sua vida. Você, olha, confia no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é um Deus providente. Ele diz assim: olha, não se preocupe com o básico, Deus vai cuidar de você no básico. E nós vamos observar no Evangelho que Jesus vivia da providência de Deus. Ele vivia da providência do Pai em seu ministério. Porque às vezes a gente não olha para esses detalhes. A gente não olha para o detalhe do ministério de Jesus. Como é que Jesus se sustentava? Ele andava para cima e para baixo, ele andava por cidades, por vilas, junto com os seus discípulos, pregando o evangelho. E ele vivia do quê? Jesus
dependia da providência do Pai. Veja o que diz aqui Lucas capítulo 8, depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. Então veja, passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Imagina a despesa diária, tomar café para 13 pessoas, Jesus mais os 12, almoçar, sei lá, um lanche da tarde, jantar, depois um chazinho à noite. Da onde vinha o dinheiro? Está aqui a resposta em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Veja isso. Deus nunca vai pedir para nós algo que já não faça parte dos seus atributos. Jesus então vem e depende da providência do Pai em seu ministério. O texto diz aqui muito claramente que essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Então, Jesus dependia da providência de Deus. Portanto, então Jesus começa dizendo: olha, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está fazendo aqui? O que Jesus está falando aqui? Qual é a implicação de nós confiarmos na nossa própria força? Qual é a implicação de nós acharmos que nós somos autossuficientes? Claro, Deus não aprova a preguiça, Deus não aprova quem não gosta de trabalhar, Deus não aprova aqueles que não fazem jus ao seu salário. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: olha, você pode trabalhar, mas você saiba que você depende de manhã eu dar o meu sol para você, eu dar o ar que você respira. Você depende de mim para que as lavouras produzam. Você depende do sol e da chuva para que você tenha alimento na sua mesa. Por isso, não fique dependendo de você mesmo, da sua força. Não fique achando que a sua inteligência. Não fique dependendo do dinheiro, de mamon, porque você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro. Você não pode achar que você vai se cuidar a você vai cuidar de você mesmo. Por isso, generosidade não tem a ver com quantidade de dinheiro. Generosidade tem a ver com a atitude do meu coração nesse tempo de pandemia. O fato, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: de fato, a piedade com contentamento
é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então, generosidade não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a atitude do nosso coração. Paulo está nos convidando aqui, está me convidando e convidando a você a ter uma atitude de contentamento. Veja o que ele diz aqui: piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Piedade, isto é, quando eu me solidarizo com as pessoas, quando eu sou misericordioso, quando eu tenho piedade das pessoas e quando eu ando com contentamento, porque isso é fonte de lucro. Nada trouxemos para este mundo e dele não podemos levar nada. Alguém já disse, essa sabedoria popular, não é da Escritura Sagrada, que caixão, eu me refiro a caixão de defunto, caixão não tem gaveta, ninguém pode levar nada. Nós vamos embora, só não vamos nus, porque nós vamos vestidos. Nós vamos embora exatamente do jeito que nascemos, sem nenhum tostão no bolso. E Paulo continua aqui: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isto satisfeitos. O que é então essa generosidade que tem uma atitude de piedade com contentamento? É quando eu aprendo a confiar e depender de Deus. Se eu dependo de Deus e Deus me dá um pouco mais do que o mínimo, se Deus me dá o suficiente para que eu não chegue no final do mês e, em vez de sobrar dinheiro, falta dinheiro e sobra dias, falta dinheiro e sobra dívida, mas se Deus tem me suprido de tal sorte que eu chego no final do mês e ainda tenho um dinheiro sobrando, eu posso até ser previdente, guardar uma parte, mas é preciso que nesse tempo de pandemia eu aprenda a contribuir, eu aprenda a dar, eu aprenda a distribuir, eu aprenda a socorrer aqueles que estão ao meu redor. Por isso eu posso orar: Senhor, me faça saber quem está precisando, que eu quero ajudar. E eu quero aproveitar esse momento e fazer um desafio. Na verdade não é um desafio, eu quero fazer um apelo. Se você pertence às nossas igrejas, se você é nosso irmão em Cristo, se você faz parte da família da fé e você está precisando alguma coisa nesse tempo de pandemia, eu quero apelar para o seu coração. Não é nenhuma humilhação. Liga para nós, nós queremos te ajudar, nós queremos saber a sua situação. Se porventura você está precisando, entre em contato conosco. Tem o meu WhatsApp aí, o WhatsApp dos presbíteros, da liderança. Nós queremos participar desse momento da sua vida. E Paulo continua aqui: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição,
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, meus queridos, quem quer ficar rico, agora eu quero dizer uma coisa para você, esse rico aqui não é um rico assim, é um milionário. Eu já disse isso várias vezes aqui, mas eu quero dizer de novo. Olha, se você vive numa casa que tem água, que tem luz, que tem saneamento básico, que tem a hora que você abre a torneira sai água, se você tem chuveiro elétrico, se você na hora do almoço tem uma comida boa para você comer, ok? Eu quero dizer uma coisa para você, você é rico. Porque há milhões de pessoas, presta atenção nisso, você é rico. Há milhões de pessoas que não têm onde morar, e luz, água, saneamento básico, o que comer, nem pensar. Milhões de pessoas que passam com uma refeição por dia. Então você pode ter contentamento. Você não pode deixar o espírito do nosso tempo tomar conta do seu coração. Então eu vou um pouquinho mais além. Se você tem um Fiat Uno, né, Guilherme? Esteja contente. Né? Se você tem condução que leva você, mas se você também precisa pegar o ônibus, e tem ônibus para você pegar, esteja contente. O que Paulo está dizendo aqui, olha, quem quer ficar rico, cai em tentação, fica escravo, perde a liberdade porque cai em armadilha, fica escravo dos desejos, porque ele diz aqui em muitos desejos descontrolados e nocivos. Quantas pessoas, porque o dinheiro é poder, o dinheiro é um bolo de dinheiro, a pessoa olha para aquele bolo de dinheiro e diz assim, ó, eu posso transformar isso aqui no que eu quiser, eu tenho dinheiro e agora eu posso satisfazer todos os meus desejos. Agora eu posso ter o que quiser, esse dinheiro vai satisfazer todos os meus sonhos. E aí a pessoa, diz o texto aqui, cai em armadilha, fica cheia de desejos descontrolados e nocivos. E qual que é o fim disto? Diz Paulo escrevendo a Timóteo, o fim disso é que estes homens mergulham, homens e mulheres, mergulham na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se tornaram a si mesmas, se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Portanto, nós somos chamados por Deus a sermos generosos, como Deus é um Deus generoso. E Jesus conta a história do homem que tinha a sua vida e a sua falsa confiança estruturada no dinheiro. Aquele homem, então, colhe uma grande colheita, uma colheita generosa. E ele olha para aquilo e ele diz assim, ele diz de si para si mesmo, diz para a sua própria alma, você tem grande quantidade de bens, ó minha alma. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba
e alegre-se. A outra tradução diz assim: descanse, coma, beba e regale-se. E Jesus termina essa história, provavelmente, com toda certeza, uma história verídica, verossímil, de alguém que verdadeiramente ele conheceu. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E ele finaliza dizendo: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Portanto, o nosso texto deste domingo diz: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Eu sei que hoje existem muitas teologias que estão dizendo assim: olha, quando você tiver bastante dinheiro, você então pode ter a certeza que a bênção de Deus estará com você. Francamente, meus queridos, eu não me encontro respaldo na palavra para esse tipo de doutrina, que a bênção está em você ter muita coisa. O que eu encontro na palavra de Deus é que eu devo ter um coração generoso, que eu devo contribuir, porque Deus é um Deus generoso, também. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento de grande aflição para muita gente. Gente rica, gente de classe média e gente pobre tem ido para os hospitais e tem se salvado, tem voltado para casa. Mas muita gente rica, muita gente de classe média e muita gente pobre tem ido para os hospitais e dos hospitais para o cemitério. Meus queridos, é momento de nós sermos generosos. É momento de nós contribuirmos. Eu reitero o que eu acabei de falar. Se você souber de algum irmão, alguma irmã, alguma família, alguma pessoa que pertence às nossas igrejas, tanto de Piracaia como de Bragança Paulista, nos faça saber. Nós queremos repartir. Não que nós tenhamos muito, mas eu garanto para você que nós temos o suficiente para ninguém passar necessidade. Amém? Que Deus nos abençoe. Queridos, vamos passar a Santa Ceia neste momento. Eu quero ler aqui o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, dos versículos 23 ao versículo de número 26. E se você preparou aí o vinho, o suco de uva e o pão, qualquer pão, vamos com esse sentimento de coração generoso, vamos todos juntos agora participarmos da mesa do Senhor, desta mesa que não faz acepção de pessoas. Diz assim o texto:
pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor nosso Deus, essa mesa pertence ao Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos permite participar desta mesa. Esta mesa é a mesa do perdão. Esta mesa é a mesa que não faz acepção. Todo aquele que foi lavado no sangue de Jesus pode participar desta mesa. Grandes e pequenos, ricos e pobres, todos nós, ó Deus, podemos participar desta mesa, porque o Senhor é um Deus generoso e nos convida para sermos generosos também, como o Senhor é generoso. O Senhor é um Deus providente, o Senhor é um Deus que cuida de nós, e o Senhor foi tão generoso que o Senhor veio pagar as nossas dívidas, oferecendo o teu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Portanto, com o nosso coração grato e cheio de reconhecimento por todas as bênçãos, pela tua generosidade, humildemente nós participamos em nome de Jesus desta mesa. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo, naquela noite memorável que recordamos hoje, ele toma o pão em suas mãos, diz assim: este é o meu corpo que é partido por você. Coma esse pão e faça isso em meu nome, pensando no que eu fiz por você. Depois ele pega o cálice também e ele diz assim: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem deste cálice e façam isso pensando no que eu fiz por vocês. Amém? Vamos comer o pão. Aqui eu estou aqui com o kit Santa Ceia do Covid. Amém? Vamos comer o pão aqui, meus queridos. Meu Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo do Senhor, recebe a gratidão do nosso coração por podermos livremente no nosso país ministrarmos a ceia, participarmos da ceia, participarmos desta mesa, deste nosso Deus tão generoso, amoroso, misericordioso e providente, que cuida do seu povo. Muito obrigado a Deus, porque nesta mesa
não há acepção de pessoas para aqueles que foram lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo. Alimenta-nos espiritualmente agora, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos finalizando o nosso culto na manhã deste domingo glorioso, glorioso porque nós podemos participar do culto livremente. Ninguém nos impede nesse país da gente transmitir o culto, de nós anunciarmos a palavra de Deus. Nós somos livres para isso. O que não pode, como já disse alguém, meus queridos irmãos, é igreja cheia e cemitério cheio, e UTI cheia, e hospital cheio. Isso que é ruim. Não igreja vazia, prédio vazio, aliás. Prédio vazio não significa que a igreja não está cheia, a igreja continua cheia, onde nós estivermos. Hoje, vários de nós estamos aqui em 2 aqui, eu e o Guilherme aqui, em nome de Jesus. Jesus está aqui, ele disse isso. Amém, meus queridos? Mais uma coisa, olha, nós vamos essa semana soltar um post a partir de amanhã já dá, né, Guilherme? Com o Pix, né? Tanto de Piracaia como aqui de Bragança. Quem sabe amanhã, eu digo nessa segunda-feira ou terça, e se você sentir o desejo de contribuir, você pode fazê-lo. Mas faça isso com um coração generoso. Que a palavra diz assim: Deus ama quem contribui com alegria, com atitude do coração. Amém? Queridos, Deus abençoe, um bom restante de domingo. Muito obrigado, Guilherme, pela assessoria técnica. Obrigado a todos os irmãos. Recebei a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, que a presença, o poder e as consolações do Espírito Santo sobre cada um de nós esteja e permaneça, hoje e para sempre. Amém.